Bom, pessoal, então boa noite, tá? Essa é a segunda parte da aula. É a aula, né? Nós praticamente paramos, né? Na kinésica, que é uma linguagem, que é a ciência da linguagem corporal, tá? Pode ser escrito dessas duas formas. Eu acho interessante para você anotar, né? A forma, como que é escrito, para você pesquisar depois com mais calma, tá? É um assunto bem interessante. Aqui eu vou dar alguns detalhes, né? Por exemplo, agressividade, né? Que é punhos fechados, né? Então a pessoa não precisa falar que ela tá nervosa, que ela tá pronta para briga. Ela simplesmente é o ato, né? É a sua expressão corporal, ela já indica. Você não precisa ter uma interpretação, você já olha e já sabe o que está acontecendo, né? Aqui, ó, manipulação, né? Quando a pessoa coloca esse gesto, né? A pessoa chega com uma voz muito doce, coloca a mão, né, no ombro, contatos físico, né, abuso do contato físico, tudo. Então toda essa parte é uma manipulação, né? Então que nem esse rapaz ele está sendo manipulado, né? O senhor está sendo manipulado aí por outro rapaz, tá vendo? Então esse é um exemplo aí, é uma leitura corporal que a gente pode fazer aí do que está acontecendo, tá? Submissão, né? Às vezes a pessoa sempre tem uma pessoa que é ela exerce um papel de líder, outra pessoa exerce papel de auxiliar, né? Outra pessoa não exerce papel de líder, mas só que ela não é submissa. Mas existe também o perfil que ele acaba ficando submisso, até de forma inconsciente, dependendo do seu papel social, de como que você tá, né? Então, normalmente, né, a papel de submissão, né? A pessoa olha um pouco para baixo, né? Olha lá, pouco contato visual, né? Risos nervosos, né? Então, ela fica mais desse jeito. Existe um perfil, tá? Corporal que mostra. E tem a parte de imitar o som da pessoa, né? Imitar a voz da pessoa. Então, não sei se vocês já viram, né? Algumas pessoas imitam, sim. As pessoas chegam a imitar a voz, mesmo fora, né? Então ela começa a adquirir o mesmo vício de linguagem do outro, né? É uma espécie de submissão. Aí você fala, pô, mas isso aí, como assim? Eu sou submisso? Não, não é vergonha para ninguém. Não é questão de você ser submisso. A questão é que você admira a pessoa, você quer ser igual, você coloca a pessoa como uma. Ou você obedece a pessoa, você tem a pessoa como um líder, né? Você fica submisso à pessoa. Tem de duas formas aí que você pode ver isso aí. Então, assim, é uma espécie de submissão, tá? Então, assim, mas o papel social do que cada um tá fazendo. Autoconfiança, então normalmente a postura, a pessoa assume uma postura mais erguida, mais relaxada. Contato visual, ele fica mais direto, com pequenas risadas, gestos calmos, braços e pernas ligeiramente abertos, né? Uma distância apropriada. Então isso aí mostra uma postura que você tem uma autoconfiança. Ou seja, você vai numa entrevista, a pessoa te analisa se você está com uma autoconfiança, se você está confiante no que você está falando, no que você está expondo, se você entende do que você está expondo, dá pra ver nitidamente, né? Aqui, pessoal, alguns exemplos aí, né, de autoconfiança, né? Pessoal, uma coisa ou outra, vou falar que eu analiso tudo, não analiso. Eu analiso algumas coisas, tá? Como docente, algumas coisas eu consigo ver, outras coisas não, tá? Mas assim, pra mim, às vezes eu olho, né, pra sala, serve como um termômetro, né? Um termômetro pra ver como é que tá. Hoje em dia da pandemia não tem nem como ver, né? Você vê mais assim, foto, né? Quando você vê foto, né? Quando não é avatar, quando não é uma letra, né? Então, assim, a gente perde um pouco do contato, né? Isso é verdade, né? A gente perde, a gente não tem mais aquele contato, né, visual e tudo mais. Então, fica mais difícil perceber. Mas na sala de aula, eu acho isso aí super importante, tá? Numa sala de aula.
você olhar assim pro aluno e você perceber, né, algumas atitudes, se a pessoa tá gostando, se a pessoa tá entediada, né? E aí você começa a mudar um pouco a postura, ou você começa a chamar mais aquela pessoa, vai mais pro lado daquela pessoa, aplica, muda, talvez muda um pouco a dinâmica da sala de aula, da aula e tudo mais, para você poder continuar tendo a audiência. Não, você fala assim, a audiência é Silvio Santos, por acaso? Não, não é isso aí. É o seguinte, à medida que a aula começa a ficar entediada e você não quer assistir a aula, né, a aula tá chata, não vou mais assistir a aula, você não agrega. A aula não te agrega nada, né? Então, é assim, a mudança, né? Então, principalmente a aula de matemática é assim, tá passando, tá percebendo que o cara... Peraí, ó, chegamos até aqui. Vamos fazer um exemplo? Vamos fazer uma dinâmica diferente, né? E agora, vamos fazer o seguinte, o que vocês acham, entendeu? Então assim, você vai estimulando para você depois voltar para o assunto. Você não pode continuar, né? Aí você perde, você perde o público, né? Isso acontece. Já perdi muitas vezes o público, tá? Ao longo aí da minha carreira, tal. Aos poucos você vai pegando uma manha e aí já vai ficando um pouquinho melhor. Mas é normal, né? Toda área é assim, né? Vamos lá. Pessoal, aqui alguns exemplos, né? Eu peguei alguns exemplos, né? Conjunto de gestos, né? Então aqui, ó, a avaliação e crítica, né? Então você está avaliando e está criticando, né? Tem algumas posturas que mostram, né? Quando é uma avaliação crítica, a postura defensiva, né? Honestidade. Então aqui, ó, por exemplo, ó, mãos e rostos com o indicador levantado na bochecha. Então, isso aqui mais o dedo apertado, papapá. Isso aqui significa uma avaliação crítica, né? Então, você vê um conjunto aí de gestos, né? Se a pessoa toca a perna cruzada, tudo, ela tá o quê? Mais defensiva, né? A cabeça embaixo, a cabeça, a cabeça e queixo levemente inclinados para baixo. Então, significa hostilidade, né? Então assim, existe algumas posturas, né, que a pessoa adquire e você já tá lendo. Se você olha para a pessoa e a pessoa não precisa falar, tá? Então uma pessoa que vai para a área de recursos humanos, não estou falando que ela precise estudar, mas assim, é importante, é um assunto muito importante. Você consegue ver conjunto quando a pessoa tá, conjunto de gestos, quando a pessoa tá mentindo, né? Aquela mão na boca, levemente na boca, né? Roçar a boca com os dedos, né? Então a pessoa tá mentindo, né? Aqui vocês não estão me vendo, né? Mas a gravação que eu tô fazendo, eu tenho um quadrinho, né? Aquela pessoa que faz assim, né? Então, aqui não é, ela tá escondendo um pouco a boca, porque ela tá falando uma mentira. Então ela tem que esconder. Ela põe a mão aqui assim, ó, na boca, tal, para esconder um pouco. E isso aí, pessoal, bom, a explicação para isso é o seguinte: eu não vou ter uma explicação psicológica, não sou dessa parte, mas eu acredito que é alguma coisa do subconsciente, né? Subconsciente, tal, isso aí é uma coisa inconsciente que você faz, tá? É até legal assim para quem vai estudar tudo ver direitinho, tá? Eu estudei o básico, li aquele livro lá, o básico, mas só parei por aí. Mas é um assunto que ele tem um desdobramento muito maior, tá? Aqui é só a casquinha, né? Seria a ponta do iceberg, só isso, né? Por baixo ainda tem muito mais coisa. Olha lá, novamente, né? As mentiras, né? Também tem esse, né? Roçar o dedo, né? O dedo fica assim, né? Mais pro nariz, novamente escondendo a boca. E nós temos os territórios, né? De zonas, né? Íntima, pessoal, social, pública, né? Onde a pessoa fica, mais ou menos, né? Algumas pessoas ficam analisando isso aí. Durante a dinâmica, né? Ou a pessoa para no coffee break, faz o coffee break, dá uma paradinha. E aí ele fica analisando, né, o comportamento, vê lá quem mais é chegado, tudo para fechar o grupo.
ela sabe mais ou menos, ah, aqueles dois se conhecem, talvez seja legal colocar eles no grupo separado e assim por diante, né? Então tem algumas zonas também, uma leitura dessas zonas da onde que a pessoa fica, né? Esse aqui é um exemplo, né? Da pessoa quando ela é mais íntima, quando a pessoa não é muito íntima, ela fica um pouco mais afastado, né? Até o gesto muda, se vocês forem perceber, né? Os gestos com as mãos também, também tem significado. Por exemplo, na hora de você cumprimentar, o cara já está te analisando, já é possível analisar, né? Quando você põe para baixo, para cima, os dois lados, né? Quando você trata como igualdade, né, as pessoas, aquela pessoa que coloca a sua mão para baixo, o que que significa, certo? Então tudo isso aí, o gesto, né, quando você coloca a mão para trás, não é que eu tô já falando para você disfarçar, né? Você vai pegar numa entrevista, pera aí, agora eu vou disfarçar, eu vou tentar simular, não vai adiantar. Posso falar uma coisa, não vai adiantar. O cara estudou para isso, você acha que você vai enganar? Sem estudar para isso, é complicado, né? Aliás, até estudando para isso é complicado, vai enganar o cara, né? Mas aqui, ó, tem quando você coloca a mão para trás como frustração ou como superioridade. Tem os dois casos, tá bom? Então aqui eu só tô dando uma visão geral, tá? Sobre a ciência, sobre o que se trata isso aqui, do que se trata o assunto. E o assunto, ele envolve muito mais do que você olhar a pessoa e ver como que a pessoa está sentada, o rosto da pessoa, né? Se o rosto está levemente inclinado, a mão, não é só isso não. Envolve todos os gestos, né? Postura, atitude, tudo. Eu acho que é um conjunto. Isso aí é apenas uma parte também, né? A ciência, né? De você estudar o corpo, como é que, né? A postura, essas coisas, é uma parte apenas. Existe também mais análise a respeito. Você vê que a análise é bem ampla, né? Quanto mais profissional a pessoa, quanto maior o profissionalismo da pessoa, né? Melhor o serviço dela, melhor a análise. Aqui eu mostro aí o livro que eu falei para vocês, né? Se vocês quiserem ler, é muito bem-vindo, tá? É excelente esse livro aí, tá? Então é recomendável e assim, é legal que você leia. O curso ele não é tão puxado, se você não estiver fazendo 2 cursos ao mesmo tempo, né? Hoje em dia tá normal esse negócio, 2 cursos ao mesmo tempo, a pessoa faz, tá, provavelmente assim, normalmente é um curso técnico que é mais suave e um curso mais pesado, normal, tá? Então, se você não estiver fazendo 2 cursos, tudo, eu acho que você consegue ler com muita facilidade. Esse livro é pequeno, pessoal. Esse livro é bem pequeno. Eu não lembro em quanto tempo eu li. Faz tanto tempo, olha. Ah, foi quando eu tava fazendo a faculdade, tá? Então, assim, faz bastante tempo que eu li esse livro. Inclusive, eu peguei, levei pra casa. Mas eu sei que eu levei e voltou o livro, entendeu? Eu li bem rapidinho. E a leitura é gostosa. Você começa a ler, você começa a ficar curioso. Eu não parei de ler. Enquanto, assim, eu ficava olhando. Não, eu tenho que terminar. Pera aí, o que é isso aqui? Eu fiquei curioso, tá? Na época. Nossa, que legal, isso aqui é isso. Aí, durante um tempo, eu fiquei observando as pessoas, assim. Mas, mesmo assim, você não vai aprender tudo. Aprender uma coisa básica, mas dá um insight. Se você quiser seguir na área, claro, né? Tem que pegar mais coisa, com certeza, né? Deixa eu ver se alguém tá chamando aqui pra... Não, não é. Mas é a pessoa ficar perdida lá. Pessoal, novamente, se vocês puderem entrar lá no portal lá, no Ava, agradeço bastante, tá ok? Sempre é importante aí dar uma reforçada. Pessoal, vamos lá. E aí, eu vou explicar uma coisa pra vocês. A parte do conteúdo. O que eu tô falando aqui? Deixa aqui assim. Pessoal, todo conteúdo que você vai explicar, ou quando você vai analisar uma pessoa, tá? Aliás, isso aqui que eu tô falando, ele serve para você escrever, para você apresentar em público, para você se apresentar e para você analisar a pessoa também, para tudo, tá? Quando você vai expor um assunto, funciona da seguinte forma. Você já deve ter visto, acho que é na segunda série, aquela professora falar
que a redação, ela tem começo, meio e fim. E isso é verdade. Aí você fala assim, você tá de brincadeira, né? Não. E na apresentação também. O que acontece? Você tem um início, tá? Que você tem que fazer o quê? Você tem que vender o peixe. Essa é a verdade. Para tudo, você tem que vender o peixe. Então você tem que despertar interesse na pessoa. Você, normalmente, quando você vai escrever um trabalho, o que você faz? Você pode fazer a pesquisa. Aí você vai naquela pesquisa e você olha o que você escreveu. Eu escrevi sobre tal tópico. Por exemplo, são 4 tópicos que eu escrevi. Aí você vai escrever a introdução, né? Depois de fazer a pesquisa, normalmente você vai, né? Tem gente que já escreve, depois você tem que modificar. Mas tudo, ou se você escrever a introdução primeiro, tudo que tem na introdução, você tem que ter na sua pesquisa, né? Então assim, na pesquisa você vai pôr a introdução. Por quê? São os assuntos tratados no meio que ele tem que despertar interesse, tem que vender. Olha, não sei o que, porque isso aqui é importante, mas você não vai defender muito a ideia. Você não tem muito espaço para defender. Você já tem que vender rápido para o cara ficar olhando. Nossa, esse assunto é legal. Eu vou olhar e eu vou entender. Peraí, muito legal, quero entender o que ele está falando. Legal, ele falou, ou você despertar curiosidade, ou, nossa, será que ele está falando a verdade? Peraí, como assim, né? Então aquela coisa. Aí eu dei um insight. Nesse insight que você tem, nesse exato momento que você tem esse insight, o que você vai fazer? Você introduz o meio da apresentação, que é aqui, ó, aqui é a originalidade, né, do tema, sobre o que é o tema, e aí você vai apresentar o meio. O meio, o que ele vai fazer? Ele vai convencer a pessoa das ideias que você colocou no início. Então ele vai pegar ideia por ideia. Por isso que eu estou falando, por exemplo, um trabalho, você está escrevendo, o que você apresentou no início? Isso, tem que estar aquilo, senão eu não me convenci. Você tem que defender aquilo lá. Uma redação é a mesma coisa. Você apresenta o assunto, o início do assunto. Era uma vez tal, uma história muito fantástica. Essa história foi fantástica e realmente mudou a vida de muitas pessoas. Será que mudou mesmo? Ou não? Aí eu vou falar da pessoa e como que ela mudou a vida da pessoa. Aí esse é o meio, certo? Então ele tem o papel de convencer, né? Ele dá uma consistência ao que você falou no início. Tá ok? Então na apresentação, o conteúdo de uma apresentação, você vai se apresentar lá na frente. Você tem que despertar um interesse, já vender o seu peixe, e isso tem que ser rápido, você não pode demorar. Você tem que vender o seu peixe assim, ó. Vendeu o peixe, o cara olhou, prestou atenção, você ganhou o cara. É hora de você convencer das ideias que você colocou no início. E aí você vai finalizar com o quê? Você vai findar, a gente fala, né? Findar bem, né? Você vai marcar a pessoa. É aquela conclusão, é aquele fechamento que você dá nas ideias. Olha, você vê que tudo bate, você vê que não sei o que lá, aí você começa a fazer talvez algumas discussões, né? Discussões a respeito do tema e tudo mais, para dar aquele fechamento, aquele sentimento. Olha, você vê o cara, puxa vida, é mesmo, agora que eu tô pensando, puxa vida, né? E o cara sai daquela forma. Então é ali que você finda. Tá? Então, eu acho que a parte mais importante é o início. Se você não vender o peixe no início, você não vende mais o peixe. É hora de você vender as ideias, né? Colocar as ideias e despertar o interesse do público. Então, é a parte mais importante. O meio, ele tem bastante importância para dar consistência. Tá? A finalização, eu acho que se você fizer o início e o meio bem feito, a finalização sai praticamente que automática, porque você, ao fazer isso, você já conhece o assunto, né? Fica mais fácil de você finalizar, de você concluir. Você já apresentou, você conseguiu fechar com todos os argumentos, não tem argumento contra.
né? Tá bem fechadinho, tá bem bonitinho. Você conseguiu defender todas as ideias. Um outro assunto que eu vou tratar é relação às provas, que eu comentei ontem, né? Eu falei que uma das técnicas é a prova. E a prova, eu tenho 4 tipos de prova, pessoal. São diferentes, tá? Depois eu vou discutir com vocês. Nós temos a prova de conhecimento. A prova de conhecimento é aquilo mesmo. É o conhecimento técnico, é o conhecimento da pessoa, né? É o conteúdo que a pessoa tem, que a pessoa sabe. A prova de competência, ela já envolve lá analisar tanto que o que ela conhece, o saber fazer, a habilidade, tudo isso aí que vocês já viram, né? A prova somente de habilidade e a prova de conhecimentos, né? Opa, repeti 2 vezes, são 3 provas. Isso aqui eu vou ter que corrigir. Tudo bem? E nós temos também os testes psicológicos, né? O que são esses testes psicológicos, né? O teste psicológico, ele procura medir a aptidão da pessoa e prever o que essas pessoas, como essas pessoas se comportarão, né? Em situações futuras do trabalho, além de verificar o seu potencial de crescimento. Então, são provas realmente, são vários tipos de testes que nós temos. Eu peguei inclusive aí um documento, né? Eu fechei um documento direitinho no Word e tal, com alguns dos principais testes, procurei para vocês, coloquei lá um resuminho, é claro que não, ele se expande daquele resumo, só uma explicação básica sobre o tipo de teste e o que é. Daqui a pouco eu mostro para vocês, tá? Aí eu vou estar disponibilizando também, estarei disponibilizando, né? E aptidão, tá? O que é aptidão? Quando a gente fala essa palavra, né? Medir as aptidões. O que é isso aqui? Aptidão. Aptidão é a aptidão da pessoa, o que a pessoa é boa, né? Aquela coisa que a pessoa tem como é que é, um ponto forte nela. Então nós temos a aptidão verbal, né? Que é descrever, né? Redigir, escolher palavras certas. Fluência verbal é uma aptidão. São os tipos de aptidões diferentes, né? E que são, cada uma é importante para uma área, né? Depende, né? Não existe todo mundo com todas as aptidões boas. Um puxa mais para um lado, precisa ver o perfil que você precisa contratar. Aptidão numérica, pessoa mais voltada a cálculo, a matemática, lidar com os números. Aptidão espacial, noção de espaço, trabalhar com geometria, arquitetura, engenharia. Memória associativa, né? Quando falo em memória, toda vez eu lembro da minha esposa. Minha esposa, ela tem... você fala o telefone, você sabe o telefone, não sei o que ela tem de cabeça. Eu não sei como é que consegue, né? Ela pega sabe todos os telefones de cabeça. Pelo amor de Deus, a quantidade de telefone que ela sabe de cabeça, eu não sei. Mas ela, realmente, a aptidão dela de memória é muito boa. A aptidão perceptiva, tá? De perceber as coisas. Tem gente que tem uma aptidão muito boa, né? De perceber. Tá acontecendo uma situação, a pessoa já pega. Tá acontecendo tal coisa. Raciocínio lógico, né? Pensar com lógica, né? Definir conceitos, ter uma visão global e tudo mais, né? De uma situação. Então, realmente são tipos de aptidões totalmente diferentes, tá? E assim, cada uma é mais importante numa área, outra mais importante em outra, precisa ver, né? Qual que é o perfil que está sendo procurado. Opa, desculpa. Testes de personalidade. Paula, tudo bem? Tá só o microfone, acho que tá. Bom, oi? Tudo bem, tudo bem. Pode ficar tranquila. É que eu pensei que tinha alguma dúvida, eu falei, opa. Mas vocês podem chamar a qualquer momento. Oi? Tá, tudo bem. A qualquer momento, se vocês quiserem chamar, né, interromper, vocês pode ficar à vontade, tá bom? É sempre legal, às vezes tem aluno que quer contribuir com alguma coisa, também pode, né? A gente tem alguns alunos, às vezes tem algumas experiências legais para compartilhar também.
pode ficar à vontade, tudo bem? Teste de personalidade. Oi? Ah, tá. Teste personalidade, né? É aquilo que determina a individualidade de cada um, né? Distingue uma pessoa da outra, né? De todas as outras. É formada por um conjunto de traços individuais adquirido ao longo da sua formação pessoal. Formação pessoal, formação pessoal, ela vem não só de uma escola, ela vem dos pais, da escola, da igreja, dos amigos, de toda a convivência, de toda a experiência de vida que ela vem ao longo do tempo. Então é uma coisa que fala assim, a personalidade da pessoa pode mudar? Olha, muito pouco. A personalidade é o que marca a pessoa, é o que é a pessoa. Então assim, se você vai analisar a personalidade para ver se aquela personalidade se adequa dentro daquele conjunto, né? Dentro do, na verdade, do grupo que ela vai ser incluída, né? Dentro da equipe que ela vai ser incluída, tá? É bem importante. Os testes de personalidade, eles podem procurar informações sobre a pessoa como um todo, sobre algum aspecto específico do seu comportamento, como interesses, motivações, aspirações, equilíbrio e emocional. Não sei se vocês participaram já de alguma entrevista e ali eles perguntam, né? Eles fazem alguma pergunta. E aí? O que você gosta de fazer? Qual é o seu hobby? Na verdade, ele está querendo te conhecer, não é só aquela parte do que você sabe fazer. Não é isso. É muito mais do que isso. Então ele sai um pouco, ele começa a querer te conhecer um pouco mais. Essa hora ele está querendo te conhecer, querendo conhecer a sua personalidade, como que você é, como que você reage às perguntas, e ele vai te analisar. Não é? É para te conhecer. É o que, assim, se você for trabalhar na área, você deve fazer isso aí. Conhecer a pessoa, não somente as competências ou, por exemplo, as habilidades da pessoa, não é só isso, tá? Só que a personalidade, ela reflete muito sobre a pessoa. E é muito importante, né? Então, assim, às vezes a personalidade da pessoa não bate. Contrata errado, né? Começa a ter conflito dentro da organização, né? Então, é muito importante o papel, se você for trabalhar, o papel que você vai exercer dentro de um recrutamento e seleção. Principalmente dentro da seleção, que eu acho uma das coisas mais importantes. O recrutamento é importante, sim, mas a seleção você vai escolher. E na escolha você pode escolher errado. Você pode descartar uma oportunidade até. Eu vejo como uma oportunidade. Uma pessoa que vai agregar muito valor para a sua empresa pode ser uma oportunidade, visto que tudo que a empresa tem de criatividade, competência, né, know-how da empresa é por causa das pessoas. As pessoas, eu vou falar, o bem mais precioso que uma empresa pode ter são as pessoas que trabalham nela. Não é uma máquina, não é nada disso. São as pessoas que trabalham nela. Daí é que está a importância dessa área. E as técnicas de dinâmica de grupo, né, que a gente consegue finalizar bem, que é essas técnicas, né, os candidatos são avaliados em grupo, o seu papel em grupo, o seu comportamento em grupo, a sua personalidade em grupo. Se avalia muita coisa, tá? Nesse caso, o grupo de candidatos pode receber um problema para resolver em um espaço de tempo muito curto. Pessoal, a ideia central é tirar o cara da zona de conforto. Quando você tira o cara da zona de conforto, você já começa a ver personalidade. A pessoa perde um pouco do controle. Você tira as máscaras. É muito fácil você ficar de um jeito que você está numa zona de conforto. Você fingir alguma coisa. Você tira o cara, dependendo da situação que você vai colocar lá, né? Olha lá, espaço de tempo muito curto, ou tem um debate de alguma questão polêmica. E começa devagar, e quando ela começa a efervescer, você já começa a ter material para analisar. Outra opção é reproduzir uma situação do desafio do cotidiano,
você colocar ela naquele cotidiano que ela vai ter, né, que a pessoa vai terão que enfrentar na rotina de trabalho, e ver como é que ela se sai durante a dinâmica. Então você vai ver o comportamento dela, né? Por exemplo, se é um cara de vendas, né? Eu vou fazer o papel do cliente chato. Será que ele vai destratar se o cliente for chato? Então, peraí, só tem que vir cliente legal? Você acha que o cliente chato não compra? Você entendeu? É mais ou menos assim, tá bom? Vamos lá. E aqui, pessoal, eu consigo finalizar praticamente o conteúdo da aula de hoje, né? Esse conteúdo da aula de hoje. Claro que a gente vai ter a segunda parte agora da aula, né? Agora que a gente praticamente tem a segunda parte, ia ficar pesado, ia ser uma aula só, todo aquele conteúdo, né? Foi dividido também o conteúdo, tá? A importância do papel, a importância do profissional que faz isso. O recrutamento e a seleção das pessoas. A importância dele. O porquê que esse cara é importante. As pessoas ocuparão cargos adequados a seus perfis profissionais e personalidade, e com isso se sentirão mais satisfeitas e serão mais produtivas. Isso é verdade. A pior coisa, pessoal, é uma pessoa trabalhar frustrada, não gostar do que faz, se sentir marginalizado. A pessoa não vê a hora de sair. Isso é a pior coisa que tem. É pior para a empresa, é pior para o profissional. Ambos vão ficar assim numa situação meio complicada. Se tem um profissional que não produz tanto, faz o mínimo. É aquele profissional que faz o mínimo, né? É o mínimo. Aquele lá, não, mas não. É isso aí, ó. Acabou. Não dá, deu horário. Passou 30 segundos. Mas aqui, ó, o horário. Sabe, não tem condição, né? Não é assim esse trabalha, mas chega numa condição, né? Vai até essa condição, tá? O potencial de realização de cada cargo aumentará, sim, porque por que você aumenta o potencial? Porque a pessoa está no perfil, ela gosta do que faz. Eu acredito que a parte do potencial também é da pessoa, mas parte é por ela gostar do que ela faz. E entra muito naquela parte da aptidão, né? A gente analisou a aptidão, correto? Entra um pouco naquela parte da aptidão. Tá alinhado a aptidão dela, o cargo. Então ela consegue ter um potencial bom. Aumentará também o capital humano da organização, claro, né? Vai valer mais, né? A pessoa vale mais. Peraí, eu não acabei não lendo. Desapareceu daqui, peraí. Olha, talento, professor. Depois de terminar suas explicações, poderia realizar sobre a diferença de eficiência e eficácia? Posso sim, Vinícius. Posso sim. E vamos colocar isso aqui, tá bom? Vamos colocar isso aqui de uma forma bem clara. Olha, eficiência e eficácia não pode ser confundida, jamais, tá? Coisa básica que a gente não pode. Para vocês não, é conceito novo, vocês aprenderam, devem ter aprendido isso aí no semestre passado, tá? Mas do profissional de administração é uma das coisas básicas que nós temos que saber, tá bom? Então vamos lá. Satisfação, né, da equipe será elevada. O esforço de capacitação vai ser reduzido, com certeza, né? Eu não vou precisar fazer tanto treinamento, porque a pessoa já tem aptidão, ela já é do perfil dela, né? E a rotatividade excessiva do pessoal será evitada. Ou seja, o turnover, né? Aquilo que eu falei, que é a rotatividade pessoal. É a quantidade de trocas que tem, né? Pessoa que vai sendo demitida, vai renovando, né? Toda hora, não para um funcionário lá. Significa, o turnover é bem alto. Tudo bem? Então, é extremamente importante o profissional. É um profissional extremamente importante. Se você tá afim de trabalhar nisso aqui, tá? Nós vamos ver várias áreas dentro do curso da administração. A proposta não é apenas uma área, são várias áreas. Daí que está a importância desse curso. Pelo contrário, o curso é muito importante. Até para o cara que vai, vamos supor, vou para o recurso humano. É importante o curso, porque ele vai ter uma visão muito boa das outras áreas.
Tá ok? Então, assim, eu acho o curso muito legal nesse sentido, tá? Mas ele já te dá uma visão. Quem for trabalhar nessa área, tá? Você vai ser um profissional que vai ter essa importância, tanto para a empresa quanto para o profissional que vai ser recrutado, né? Ou o profissional que não foi recrutado, às vezes por incompetência, né, do recrutador, porque ele não analisou direito, recrutou uma pessoa que era conhecida. Então, assim, é um trabalho muito sério. Você está envolvendo a vida das pessoas. Então, leve muito a sério se você for trabalhar nisso aí, tá? Eu acredito numa coisa. Eu tenho em mim uma coisa. Todo mundo, por mais, né? Vamos supor, agora eu sou professor, amanhã posso ser o quê? Um aposentado. Depois de amanhã posso ser, sei lá, outra coisa. Entendeu? Eu posso ser um presidente da república. Eu posso ser independente do que você pode ser ou você não pode ser. Você está exercendo uma função. Espero que você goste do que você exerce. Eu gosto do que eu faço, né? Você está fazendo uma coisa e você tem um papel social, tá? Então, assim, faça o seu melhor dentro daquele papel social. Faça o seu melhor, tá? Faça o seu melhor. Porque se você recebe também um serviço de um atendente, vamos pegar no hospital. O hospital mais importante é o médico. Peraí. Você vai na porta e tem o atendente. E ele não te atende bem, ele te manda para outro lugar. Não estou falando para aquele lugar, estou falando para outro lugar, né? Para outra especialidade, marca errado. Você não tem a consulta. Era uma consulta urgente. Você mata a pessoa. Não é só o médico que mata a pessoa. Faxineiro também, né? Ele pode também matar a pessoa, né? Não limpou direito. A pessoa teve uma infecção por causa da faxina que foi mal feita. Isso eu estou falando no hospital. E na vida real? Na vida real também. Todo mundo tem uma importância, um papel social, tá? Então, assim, enquanto você estiver naquele espaço, faça o seu melhor. Ah, não gostei, eu vou para outro lugar. Tudo bem, é seu direito. Você pode até continuar trabalhando naquilo, até você galgar uma posição melhor. Não tô te falando, mas enquanto você estiver lá, então dê o seu melhor, tá bom? Mas esse papel aí, essa profissão aí é muito importante. Infelizmente, algumas pessoas trabalham aí, né, de forma equivocada, né? Olha pela beleza, contrata pela beleza, né? E assim vai, né? Em muitas áreas. Aqui, pessoal, aí nós estamos partindo para a segunda parte. Eu preparei um documento, mas vamos pela demanda. Aqui nós vamos ter um tempinho, tá? Só vou mostrar para vocês essa parte aqui, tá? E eu já pego aquela demanda, aquela dúvida lá. Sempre importante que vocês peçam assuntos, tudo mais. Pode pedir assunto que a gente vai ajudando vocês, tá bom? Aqui são alguns testes psicológicos. Eu deixo para vocês. Eu não vou ficar lendo, claro, porque não tem cabimento. Só que tá bem fácil de ler e tal. Esse aqui é um resumo bem básico do que é o teste psicológico, tá? O que são e os tipos de testes, tá? Então olha aqui, ó, tem esse aqui, ó, inventário fatorial de personalidade, tá vendo? Então ele explica sobre personalidade, a atenção concentrada, ele mede a sua atenção concentrada. Esse teste aqui é bem legal, tá? Mas eu vou deixar vocês curiosos para vocês pesquisarem. Eu acho que faz parte, além da aula teórica, né? É a parte da sala de aula um pouco invertida. Você colocar para o aluno o assunto e ali o cara dá uma olhada. Eu duvido que você não vai ficar um pouco curioso. Se você vai para a área, ou se você tem um pouco de aptidão para essa área, você vai ler sobre o assunto, né? Olha lá, bateria de provas de raciocínio, bem legal, tá? Já participei de um desse aqui. Então, para você saber do que eu participei, você vai ter que procurar. Não, ele tem um resumo explicando, mas se você quiser colocar na internet, você vê um vídeo como que faz, passo a passo. Teste de administração do tempo, também já participei também, tá? Tem esse teste aqui, ó, Zulliger. Nunca participei, tá? Não.
mas é um teste interessante, se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Esse QAT já participei, teste LEAP, tá? Então vários tipos de testes aqui para vocês brincarem. Vou mandar no grupo, no WhatsApp, já vou mandar lá para vocês no WhatsApp. Bem interessante cada um desses assuntos, tá? Vocês podem estar pegando aqui, ó, e podem estar dando uma olhada, né? Olhando cada um desses assuntos, tá ok? Pessoal, aproveitando a demanda, né? Antes de partir para o assunto aqui, falar sobre, né? Sobre o tipos de temperamento humano, né? E a gente inclusive vai fazer uma análise, né? Sobre o seu temperamento. Nós vamos fazer o seguinte: vamos descrever uma vez por toda. Eu acabei fechando o que é o tal de eficiência e eficácia. Deixa eu ver se um exemplo legal. Nossa, mas tá lento esse computador, hein? Para abrir o Word, tudo isso aí. Eu vou no dia seguinte. Vamos explicando aqui, eu falando, e ali deixa ele abrindo. Pessoal, seguinte. Existe uma diferença muito grande entre eficiência e eficácia. Tem uma diferença enorme entre os dois, tá? Eficaz é o ato de você fazer, de você concluir um objetivo. Não interessa, aqui eu não estou falando se você está concluindo o objetivo com menos custos ou com mais custos. Deu para entender? Não estou falando nisso. Eu estou falando em fazer as coisas. Isso é eficaz, é fazer as coisas. Eficiente não é a mesma coisa de fazer as coisas. Eficiente é você reduzir custo, é deixar mais barato, ou gastar menos recurso, menos tempo. Isso é a eficiência. Conceito de você gastar menos recurso. Você pode muito bem ser eficiente e não ser eficaz. Você pode ser eficiente e não conseguir. Por exemplo, vamos montar um time de futebol. Eu monto um time de futebol com jogadores bem baratos. É o time mais barato do torneio, do Campeonato Brasileiro. É o time mais barato. Eu consegui montar o time inteiro por 50 mil reais só. Nossa, mas que time barato. E o time não ganha uma. Ele tá sendo o quê? Ele tá sendo eficiente. Aí você fala, como ele tá sendo? Tá sendo eficiente, tá mais barato, tá consumindo. Olhando, é o que eu falei. Você tem que olhar por alguma vertente, é claro. Olhando pelo custo, ele é mais eficiente. Agora, ele não tá sendo eficaz. Agora o time. Vamos construir um time caro pra caramba. Aí ele ganha. O time ganha, mas ele é caro. Vamos pegar um exemplo de um time eficaz. É o Real Madrid. O Real Madrid é um time muito caro. Ele ganha. Ele é eficaz. Só que ele não tem tanta eficiência. Não tem tanta eficiência porque o time é muito caro. Tá ok? Pode até ser que você colhe o conceito de eficiência sobre posse de bola e quantidade de gol. Aí sim, ele ganha em eficiência. Mas nesta vertente, nessa forma de olhar. Depende da forma de olhar, não é verdade? Tá? Então, a brincadeira é o seguinte. Eficaz faz eficaz, né? Então, olha lá. Eficaz. Aí eu vou colocar isto aqui e eu vou colocar aqui, tá vendo? A setinha faz é o ato de fazer. Aí sobrou o eficiente. Só tá em inglês aqui. Pronto. Não, aí pronto, agora vem pra cá. Pronto. Daqui. E aqui é você
Não, não seria. Está relacionada à ação. Seria uma ação. Seria estar relacionada à ação, sim. É relacionado à ação. Nesse sentido, assim. Se relaciona a uma ação, sim. Ele se relaciona a uma ação. Ele se relaciona a uma ação. Nesse sentido, sim. É o ato de fazer. Tá bom? Isso! Você pegou. Perfeito. É esse o conceito. Eficiente está relacionado à qualidade. Exatamente isso. Eu li isso aí, eu acho que em um artigo. Eficiente está relacionado à qualidade. Aonde que eu li isso aí? Inclusive é um artigo assim do mestrado. Está relacionado ao adjetivo, dá uma palavra mais bonita, mas é mais ou menos isso. Acho que era mais ou menos isso, tá? Está relacionado à economia de recursos. Vamos colocar economia de recursos? Tá? Então, claro, a pessoa ela é eficiente, opa, ela economiza e eficaz ao mesmo tempo. Oh, maravilha! Eficiente e eficaz junto, né? Tinha uma questão, mas eu acho que lá da primeira parte do curso, né? Do primeiro módulo de vocês, que envolvia a eficiência e eficaz. A eficiência e eficácia, né? Era bem interessante. Era da Lebre, eu não lembro de cabeça, mas era legal para discutir até esse conceito, né? A Lebre e tal. Deixa eu até dar uma olhada, eu devo ter aqui esta questão. Se eu encontrar, né? Deixa eu ver. Se ela tiver fácil, se não tiver fácil, mas ela envolvia essa parte. Ah, ele foi eficaz, ele foi eficiente e eficaz. Será que é esse material aqui? Deixa eu ver. Questão capítulo 1. Olha, eu acho que é exatamente esse aqui. Olha, já está na questão 2. O texto da lebre e a tartaruga, né? Então lá, a lebre e a tartaruga, né? Então, eu acho que vocês devem... Ah, não era esse aí não. Isso aí é planejar, dirigir, não tem nada a ver. É outro assunto, deixa eu ver. Ah, não, é esse aqui, ó. Professor, Oi. Pois não? mas por exemplo, ó, ontem você falou sobre que é o paraquedas, que que o eficaz, É pelo que eu me fazer. lembro, né? O eficaz seria aquele que era que era o que tinha um material melhor, né? Sim, E o eficiente era aquele que tinha um material mais fino. exato. Então, eficaz não seria a qualidade? Não. Eu vi no sentido de custo. Por exemplo, você pagou mais barato no material mais fino e gastou menos recurso. Então ele é eficiente, gastou menos recurso. Aí você teve que gastar mais recurso, mas você não caiu. Ele realmente não vai te deixar na mão, entendeu? Nesse sentido. Entendeu? Mais ou menos? No ato, o eficaz é no ato de você conseguir chegar em segurança, mesmo gastando muito ou gastando pouco, não interessa. Você conseguir chegar em segurança. Entendeu? Ao Uhum. extremo. Talvez o exemplo talvez não foi legal, deixa eu ver. Um matador de barata. O que é eficaz para matar barata? Mata mesmo. Posso falar a coisa mais eficaz para matar barata? Tem um nome: chinela. Acabou. Ah, mas eu demoro um tempão para correr atrás da barata. A barata vai para baixo do sofá. Você já teve essa situação? A barata ir para baixo na sala, para baixo do sofá? É horrível.
Porque a barata é suja. Você vai ter que arrastar o sofá. Você tá assistindo o filme, você tem que parar de ver o filme, acabou. Parou, pipoca, parou tudo. Pra caçar a barata. E ali eu tenho um sofá que ele é vinculado. Ah, é arrastar o sofá, colocar o sofá pra cima, é nenê gritando. Aí você mata a barata. Ele é eficaz. A hora que você atingir a chinelada, acabou, velho. Não tem uma barata que sobrevive. É que, professor, eu não sei, eu penso tipo assim, igual, caramba, o que eu posso explicar? Eficiente seria tipo redução de custo, né? Mais ou menos Mas isso. e se você estiver buscando a total qualidade? É eficaz, né? Não, então, Independente sim, de custo. a total qualidade você está buscando a eficácia na qualidade. Sim, exatamente. Sim. Entendeu? Então, era isso que eu tava tentando dizer. Sim, sim. Aí nesse caso sim. Agora, a eficiência você significa gastar menos recurso, né? Mais nesse sentido, entendeu? Aham, entendi. Total qualidade fica mais caro, né? Entendeu? Fica um pouquinho mais Aham. caro. Aí você tem menos eficiência. É que varia também da situação, né? Ah, sim. Porque se a pessoa estiver disposta a ter toda a qualidade, ela vai estar disposta a desembolsar por aquilo, né? Ah, sim. Depende da situação, depende do foco da empresa. Não, isso aí eu concordo plenamente Sim. contigo, né? Depende do foco. Tanto que nós temos algumas. Porque também. Fala. Uhum. Porque também tem aquilo, é tipo, quantidade nem sempre é qualidade, né? Exatamente. Você matou tudo. Quantidade nem sempre é qualidade. Qualidade seria mais no sentido assim de eficácia, né? Faz uma coisinha, Uhum. faz menos, mas faz bem feito. Acho que ficou legal. Você foi até feliz Sim, nessa colocação, porque dá para colocar, né? E a eficiência seria mais no sentido da quantidade. Faz um monte de coisa, mas nem sempre, né? sim. Foi, É isso aí. ficou legal até esse. Pessoal, tem essa questão, tá muito ruim aqui, mas acho que dá pra olhar mais ou menos, né? Pessoal, todo mundo lembra o caso da lebre e da tartaruga, não lembra? A tartaruga parou lá, esperou, né, a lebre passar, a lebre passou voando, lembra? Aí depois a lebre ficou descansando, a tartaruga foi indo, coisa assim, né? No fundo a tartaruga ganhou, mesmo sendo mais lenta. Lembra disso, mais ou menos, não? Tudo bem? Vocês lembram dessa história, mais ou menos, não? Sim. Essa história é meio manjada, né? Eu conto, eu conto, eu conto até pra minha filha isso aí. É meio manjada essa história. Passava até nos desenhos e tal. Se você for ver, né, ele tinha as opções. A lebre tinha recursos e foi eficiente, mas não eficaz. Ele tá falando da lebre. Aí você tinha a tartaruga. Tartaruga utilizou os recursos com eficiência e eficácia. Aí fala, os recursos da lebre ainda não. Então, olha lá, aí você vai por eliminação. O A, ele não pode ser, por quê? Né? A lebre tinha recursos, ela tinha. E ela foi eficiente. Não, pelo contrário. Quando você tem mais recursos, você está gastando mais recursos, tem mais potencial, né? Aí no seu caso é mais eficácia. Agora, é claro, a tartaruga, quando ela utilizou, ela tinha poucos recursos. Ela foi eficiente? Foi. Com pouco recurso, ela fez. E ela foi eficaz? Foi, porque ela chegou na linha final, né? Ela ganhou a corrida. Tudo bem? Vocês entenderam? O ato dela ganhar a corrida, ela foi eficaz. Faz eficaz. O ato dela ter pouco recurso, ela foi eficiente. Beleza? E se eu contar pra. Oi? Desculpa? Não, pode ir, pode ir. Ah, tá. E se eu contar pra vocês que poucas pessoas acertaram, uma vez eu passei uma prova e tinha isso aí. Poucas pessoas acertaram. Vocês acreditam?
Então, assim, é um conceito muito importante mesmo, tá? Depois, eu vou pegar um resuminho de eficiência e eficácia, tá? Vou colocar para vocês, deixar para vocês, tal. E é até legal, né? Até legal até vocês darem uma olhada nessa questão para olhar, né? Por que as outras, não só o porquê que tá certo, né? Qual é o certo, mas por que as outras estão erradas. Aí eu faço até um comentário. Eu acho que é uma boa proposta para deixar no fórum. Vou pegar aquele fórum de vocês e deixar um pouco mais animado. Vou pôr o conceito e aí eu vou falar qual é a certa e por que as outras são erradas. Para você dar a sua opinião, escrever com as suas palavras. Aí depois eu faço um fechamento. Eu acho legal. Um assunto bacana, porque é um assunto muito importante para vocês, tá? Tudo bem? Eu vou deixar no fórum. Depois vocês dão uma olhada, tá bom? No fórum lá do AVA. É bom assim sempre ter um fluxo lá no AVA, né? Vamos lá, vamos pra aula. Como o assunto era extremamente importante, eu parei sim pra falar, porque isso aí é um conceito, princípio básico. É que nem o princípio de uma coisa que eu falo. O que é a administração, né? É planejar, tem que saber. Esse aí. O que é. Isso aí tem que saber. Tem algumas coisas que são, né? Mas a gente vai discutindo. Próxima aula eu ponho uma questão. O que é isso? Se a gente não souber, a gente relembra, não faz mal. Vamos relembrando aos poucos, fica tranquilo, tá bom? Mas é importante a gente ir conversando sobre o assunto, tá? Pessoal, aqui, pessoal, são os tipos de temperamentos. Opa, chegou mais alguma colega aí para participar da nossa aula. Pessoal, os tipos de temperamentos humanos, né? É uma análise, tá? Eu achei esse artigo muito bacana. Peguei esse artigo. Peguei também um teste psicológico pra gente fazer, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? E a gente pode classificar o tipo por semelhança, né? Então, normalmente, assim, existe essa classificação. O que eles fazem? Eles pegam algumas características em comum e separam em grupo. Claro que tem uma diferença dentro do grupo, é normal, mas eles têm uma parte semelhante, né? Então, olha aqui, ó, né? Então, aqui, ó, temperamento colérico, né? Então, esse tipo de temperamento, ele tem algumas características, como intolerância, egocentrismo, né? Egocentrismo, tolerância você já sabe o que significa, né? Não tolera muita coisa, né? Agora, egocentrismo é aquele cara egoísta. Ele pensa só em si mesmo, sabe? Tudo pra ele, não pensa nos outros. Né? Olha lá, aqui fala bem, né? Acredita que tudo deve girar em torno deles. Isso é verdade. Isso aqui é o típico egocêntrico, né? Impaciência, ele tem uma impaciência grande, ele não é muito paciente, não. Temperamento fleumático é o outro tipo de temperamento, né? É uma pessoa mais paciente, uma pessoa com uma disciplina maior, uma resistência à mudança. Aqui ele já tem uma resistência maior à mudança, ele não quer mudar. Aquela pessoa bem certinha, sabe? Bem disciplinada, mas ela não quer mudar, ela quer aquilo lá, né? E ela tem um papel importante no grupo, não existe o melhor ou o pior, tá? Temperamento melancólico, né? Então olha aqui, ó, né? Ele é uma pessoa leal, sensível, dedicada. Como eu falei, né? É engraçado, não quero esse aí. Tá, mas esse aqui é importante também no grupo, né? Um completa o outro, deu para entender? Né? O outro não gosta de mudança, esse aí já é mais sensível, mais dedicado, né? Ele tem aquele papel mais apoiador, né? Temperamento sanguíneo, né? Então essa pessoa já é um pouquinho diferente, né? Então olha lá, aqui ó, sanguíneo, né? É mais explosiva, uma pessoa otimista, sua presença contagia o ambiente. Então, né?
Então você percebe que são 4 comportamentos, né? 4 tipos de temperamentos totalmente diferentes, né? Mas eles se completam, não existe a melhor. Existe a pessoa que se completa, tá? Uma hora um tem que assumir, outra hora tem que assumir, assim por diante, né? E aí a pergunta, qual o seu tipo, né? De comportamento, né? Depois eu deixo aqui para vocês darem uma olhada. Eu deixo o link para vocês darem uma olhada. É muito legal. E ali eu vou pedir para que vocês façam um teste. Esse teste, né? Qual é o seu temperamento? Opa, passou o carro do som. Quem chamou o carro do som? Mas caramba, cara, eu tô aqui dentro da minha casa, tô escutando o som, cara. Ele vai estourar o vidro dele. Não é costume isso aí, não. A casa é longe da... Não, tem uma distância razoável da rua. Tá tremendo aqui. Espera só um minuto que... Nossa, meu. Bom, vamos lá, pessoal. Enquanto ele tá passando... Ó... Não, sinceramente, olha, eu não sei qual o objetivo de uma pessoa passar... Será que ele não tá escutando? Ele é surdo? Ele tem que fazer os outros escutar a música dele? É isso que eu não consigo entender. Mas em todo caso, tudo bem. Bom, aqui é o seguinte. Vocês vão ter algumas perguntas. E aí vocês vão escolher nas opções. Concordo, tá? Então assim, na verdade pergunta não, é uma afirmação. E você vai ver esta afirmação, olha, né? Você vai ver se você concorda ou você discorda, tá bom? E tem um meio termo. Então aqui você vai escolhendo. Eu vou dar um tempinho para vocês escolher e você vai terminar o teste. E aí vamos ver os resultados, tá bom? Como a aula de hoje é praticamente essa prática, né? Eu vou terminar a gravação, tá? Eu vou deixar também o link no vídeo. Hoje eu vou subir os 2 vídeos e eu vou deixar o link lá para você fazer. Se você não participou da aula, você faz, tá bom?